Shalom, shalom a todos. Erev Tov, boa noite a todos. Nós estamos aqui ao vivo para falar da porção semanal. A porção semanal é Tetzaveh. Tetzaveh quer dizer ordene, tá? E onde está essa paraxá? Paraxá é uma porção semanal que estudamos. Todo mundo que está em Techuvá, voltando ao retorno, né? As escrituras sagradas, a ser servo do Eterno, sem dogmas religiosos, sem fundamentos humanos, somente seguindo as escrituras como o Eterno nos ordenou. A leitura dessa semana ela se encontra em Êxodo, capítulo 27, 20 ao 30, 10, tá? Então, gente, Êxodo, Shemot, 27, 20 ao capítulo 30, versículo 10. Gente, eu gostaria de que vocês sentissem a mesma coisa que eu sinto quando eu estudo sobre o tabernáculo, sobre as coisas do Mishkan. Porque, nossa, eu fico cada vez mais impressionada com a riqueza de detalhes. Toda vez que eu estou achando que eu estou entendendo alguma coisa, eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Geralmente, o nome da paraxá, a primeira ou a segunda palavra ali, tem a ver com a primeira palavra que vai ser lida na leitura. E a leitura está em 27, 20 ao 30, 10. E você ordenará aos filhos de Israel e pegarão para você azeite de oliva puro prensado para a luz, para a elevação da lâmpada continuamente. Continuamente, gente, é de geração em geração. E o azeite é um azeite puro. Ah, mas como que sabe que é um azeite puro, gente? É um azeite para oferta. Todo azeite para oferta é um azeite puro, de primeira prensa. Como que é isso? Israel, deixa eu ver se eu tirei alguma imagem aqui de azeite puro. Não, aqui não tá, deixa eu ver aqui esses slides, porque eu vou fazendo e vou mostrando para vocês algumas coisas. Eu acho que não salvei aqui. É uma pedra de Shalom, Jones. É uma pedra de moinho, tá? Que primeiro era serviço feito por mulheres, geralmente, tá? E depois, ou por animais também. Por isso que o Eterno fala para no Shabat não o seu jumento, o seu boi não trabalhar, porque eles trabalhavam. Era uma pedra, tinha tipo uma haste, né? Que ela rodava aquela pedra de concreto, ia passando em cima, esmagando as olivas, as azeitonas. E nisso saía aquele azeite mais puro, mais limpo. Por que o azeite mais puro e limpo? Porque quando você acendia ele, se for um azeite que não fosse limpo, puro, dava fumaça. E o azeite de primeira prensa é o mais cheiroso, é o que não tem fumaça. Azeite, gente, desde as escrituras e hoje, nos dias atuais, os médicos, os nutricionistas estão indicando muito o uso do azeite. Sempre foi muito indicado e hoje em dia é o mais indicado, até mesmo para o consumo, para a gente comer. Por exemplo, hoje em dia, só entrando numa discussão que tem aí na internet. Gente, o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo transgênico, de grãos, todos eles, gente, faz mal. Por que você não pode pegar um óleo e jogar na pia da cozinha? E você pode pegar aquele mesmo óleo e pode jogar para dentro do seu corpo. Dá uma olhada no áudio para mim, fazendo favor. E você pode jogar para dentro do seu corpo. Se faz mal para o meio ambiente, imagine para dentro de nós. Só para você ter um pouquinho de noção, né? Um pouquinho de ideia do que a gente tá falando. Só um pouquinho. Deixa eu atualizar aqui. Tá não?
piscando ele. Esperei um pouquinho, gente. Será que não tá bom? Vou desligar esse aqui. Como é que tá o áudio desse agora? Tá melhor? Levanta ele pra ver. Tá melhor? Tá piscando, tá? Aperta o botão azul. Não, tá piscando, mas você tá ouvindo? Tá, mas aí tá pegando o telefone, amor. Aperta o botão azul. Botão azul. Não, tá sem bateria. Tá sem bateria? É. Vai com... Gente, só um minutinho que eu tive um problema aqui no computador. Nessas horas é maravilhoso, né? É porque eu vou trazer algumas imagens pra você e eu tô esperando carregar, que eu quero mostrar umas imagens lá do Instituto do Templo que a gente esteve em Jerusalém. E, cara, eu achei assim excelente aquilo que eles fizeram. Não sei qual foi o intuito. Não é pro templo já, tá? É apenas um instituto que tem as roupas dos sacerdotes e tal. E é um lugar assim que você entra, você viaja historicamente. Peraí só um pouquinho, gente. Só um minutinho, porque o meu computador resolveu travar agora. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, vamos começar. Por mais que o computador não esteja ajudando. Aí nós vamos falar hoje da roupa dos sacerdotes. Nós vamos falar das pedrarias que o sumo sacerdote utilizava nas roupas dele, tá? Qual o momento que ele utilizava. E assim, não se preocupem, gente, por ter perdido alguma paraxá desses dias. Porque a gente, de acordo com essa paraxá, a gente vai estar sempre indo e voltando falando dos detalhes do Mishkan, do tabernáculo, tá? Então assim, se você perdeu alguma parte, não fique triste, porque nós vamos voltar, vamos repetir, vamos falar de novo. É uma coisa que a gente vai estar sempre falando sobre os utensílios. Ah, tá. É esse aqui mesmo que eu tava procurando, porque eu tinha separado umas imagens para mostrar para vocês. Porque semana passada, na paraxá da semana passada, eu não consegui mostrar do jeito que eu queria. Essa semana, com fé em Hashem, eu vou conseguir. Não vou fechar. Não tá funcionando não, né? Então vou tirar aqui. Gente, não sei se vocês me ouviram, conseguiram me ouvir. O meu microfone estava ruim. Então vamos lá, gente. Nós estamos na paraxá de hoje, nós estamos no capítulo 27 de Shemot, Êxodo, versículo 20 ao 10, tá? Hoje gente, se vocês puderem abrir as suas escrituras comigo, porque não adianta eu falar e vocês não acompanharem as escrituras. Por quê? Porque isso a gente fazia nas igrejas. O pastor falava e a gente ouvia, entendeu? A gente não ia lá conferir. Hoje a gente saiu de dentro de uma bolha. A gente não está mais deixando que ninguém pense ou saiba pela gente. Então nós temos que também conferir as escrituras. Eu vou deixar esse vídeo aqui salvo lá no canal do YouTube, tá? Lá tem a playlist completa, tem uns 3 anos de estudo direto. E sempre assim não. Esse ano eu tô fazendo mais no Pichat mesmo, no literal. Teve momentos que eu falei mais de Kabbalah, teve momentos que eu falei muito de lei oral. Esse ano eu tô fazendo mais assim, do que tá escrito puramente, tá bom, gente? Porque pra não fazer maçante todo ano falando a mesma coisa.
E você ordenará aos filhos de Israel e pegarão para você azeite de oliva, puro prensado para a luz, para a elevação da lâmpada continuamente. Na tenda do encontro, do lado de fora da cortina que está sobre o testemunho, apresentará ela a Aarão e seus filhos do entardecer até amanhã, diante do Adonai, um regulamento eterno por suas gerações dos filhos de Israel. Então, ele acendia do entardecer e ela ficava até amanhã. Regulamento eterno. Gente, quando vocês veem entardecer nas escrituras, é ali chegando 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, não sei o horário que está escurecendo, para o crepúsculo, para ficar de noite, tá? Ali é a viração do dia. Ali é... Enquanto aqui no Ocidente a gente está acostumado com os dias virando à meia-noite, não. No mundo bíblico é as, digamos, entre 17 e 18 horas, depende, né? Horário de verão e inverno. O azeite, gente, semana passada eu já mostrei, mas vou mostrar aqui novamente. O azeite, ele é aqui, ó. Ver se dá pra ver. Olha, ele era colocado aqui nessa haste central, que é chamado de chamash, e daqui ele mandava óleo para todos os candelabros, e eles eram interligados um com o outro, tá? Aqui era o menorá. Tem discussão de como que era o menorá, se o menorá ele era desse jeito mesmo ou se era reto. Os sábios, né, que tem essa discussão. Porém, vou ver se eu deixei aqui. Aqui, olha aqui. Essa imagem aqui é do Arco do Triunfo de Titus. Está lá, foi na época do Coliseu, em Roma. Isso há 2000 anos atrás. Foi na inauguração do Coliseu. Foi quando inauguraram o Coliseu em 2070. A gente vê que o menorá era dessa mesma forma, olha. Você não vê diferença. Essa é uma imagem que um artista fez em Roma, tá? Não estou falando que é garantido, que é, mas quanto mais distante daquela época, gente, menos a gente sabe, tá? Então ali era coisa bem viva de quando era. Então eu acredito, né, que eles tinham mais informações do que a gente, tá? Eu vou estar voltando com esse telefone pra lá e pra cá toda hora, tá, gente? Porque eu não sei mexer nesse trem ainda não. Falando sobre o candelabro. Em Isaías, Eshayahu 11, capítulo 11, versículo 1, e brotará um ramo do tronco de Ishai, Jessé, e o rebento das suas raízes frutificará. Ele repousará sobre ele o mover do eterno. Isso é o mover é o que representa, né, as luzes do candelabro, mover do eterno, mover do eterno, mover de sabedoria, mover do entendimento, mover do conselho e de poder, e mover do conhecimento e mover do temor do eterno. E se deleitará no temor do eterno e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os humildes da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca. Ele vai governará, a vara da boca dele vai ser uma vara de ferro. Imagine quão duro as palavras que ele falará. E com sobre os seus lábios matará o ímpio. O que é o ímpio, gente? O ímpio, ele é o que as escrituras fala que é iniquidade. Não é o que as religiões falam que é iniquidade. Por exemplo, as religiões falam você não pode ouvir música. Dependendo da música também, eu acho que não é bom você ouvir mesmo não. Porque o que a gente ouve, gente, é frequência, tá?
Isso faz muito bem ou muito mal. Para não fumar, também fumar não é muito bom para a saúde, mas também não se categoriza em pecado, tá? Mulheres, não usar calça, entendeu? As religiões colocam isso. Porém, o pecado para o Eterno é aquilo que está nas escrituras, é aquilo que ele escreveu com a mão e com o dedo dele, entendeu? Então não adianta você achar que pecado é aquilo que você pensa, não tem nada a ver, tá? Pecado aqui, o Eterno falou que é pecado. Justiça, o cinto de seu quadril, a fidelidade, confiança e fé, e cingirá os seus lombos, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará, e o bezerro e o filhote de leão e ovelha cevada viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. Gente, eu vou entrar numa questão aqui bem delicada, na questão de Yeshua, tá? É uma questão bem delicada, porque muitos não entendem da maneira que deveriam entender. As pessoas falam bem assim, hoje é a aliança renovada, é uma nova aliança. Gente, Yeshua não trouxe nova aliança, não ainda, tá? Muitas das coisas que foi profetizado que iria acontecer, não aconteceu. Aqui mesmo a gente vê, morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará o bezerro e o leão, o bezerro e o filhote de leão e a ovelha cevada viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. Uma pessoa vai enfiar a mão na cova da serpente e não vai sofrer nada de mal. O boi vai comer pasto junto com o leão, entendeu? Então, essa era ainda não chegou, tá? Isso aí é bem claro. A questão de uma era messiânica é muito mais clara, tá? Do que a era do Mashiach, governador, porque tem muitas coisas que a gente não consegue entender como que vai ser, mas a era messiânica a gente consegue entender porque fica muito claro, entendeu? É como se a gente voltasse pro Éden, pro paraíso, tá? Tô falando tá toda hora, né? Aqui eu coloquei uma figura, representação, como que era cingir os lombos, tá? Eu vou botar aqui pra vocês verem. Olha, uma imagem de uma pessoa cingindo os lombos. Eu vou sempre estar indo e voltando. Quando o Eterno me abençoar com a Daat, com a Hormar, aí eu vou saber como que eu faço essas coisas de ficar aqui na tela e mostrar para vocês. Gente, eu vou mostrar pra você que a gente tá falando aqui sobre o incenso, né? Sobre a menorá. Em frente ao Knesset é o parlamento de Israel, onde é decidido tudo que acontece em Israel na área política, né? Eu vou mostrar uma menorá enorme que tem lá, que foi um milionário de Nova York que fez a doação dessa menorá. Olha que linda que ela é. Vou mostrar a foto de cima. Vocês vê? Ela é muito linda e muito grande. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Eu ainda acho ela mais linda. A que fica na Cidade Velha. Eu acho ela mais bonita ainda. Ela é toda de ouro. Ela fica dentro de uma redoma de vidro, né? Mas ela é linda.
Essa menorá que a gente viu agora, ela tem 4,30 metros de altura e 3,50 metros de largura e pesa 4 toneladas. Quem doou foi... Não, eu errei, eu falei que tinha sido nova-iorquino, mas não. Foi Beno Elkan, em 15 de abril de 56. Ele é um escultor judeu que escapou da Alemanha nazista para a Grã-Bretanha. Vou mostrar de novo essa figura para vocês verem a riqueza de detalhes que ela tem. Isso, só um pouquinho, gente. Olha, as 2 tábuas de pedra da Torá, escrita pelo Eterno. Insurreição do gueto de Varsóvia. Tá aqui a escultura com o nome Shema Israel. O Hassidismo, né, que é uma linha judaico-ortodoxa. É uma imagem do profeta Eliarro. Nehemia. É claro, né, que isso tudo é especulação. Profeta Isaías. Maimônides. Yehudá Halevi, Yohanan Ben Zakkai, eram sábios, né? Que tinha naquela época. Deixa eu subir. A época do exílio. Hillel. É uma escola, né, que era Hillel. O nome de Lucas na Bíblia, tá, gente? Não é Lucas, é Hillel. Quer dizer louvor. Kabbalah, talvez quer dizer alguma coisa de Shimon Bar Yochai. Hanina, esse Hanina eu não sei quem é. Aharon. Ezra, o Sofê. Talmud, Bavli. Gente, tem vários detalhes, tá? Nessa menorá. Midrash e parábolas. Shimon Bar Kokhba, a revolta de Bar Kokhba. Yaakov, nosso pai. A vinda do Mashiach. Gente, olha, de qualquer forma aqui, olha. Isso aqui pra mim caracteriza a idolatria. Porque tá vindo Mashiach e eles adorando, parece que é adoração, não tá se prostrando em reverência. E a única pessoa que a gente tem que se prostrar em adoração é o Eterno. Davi com a cabeça de Golias, Abraham Avino, voltando. Então, ó, vou voltar algumas vezes, tá? Vamos lá. Voltando ao estudo, chame seu irmão Aharon e seus filhos dentre o povo de Israel, para que eles me sirvam como um Kohanim. Aqui, o Eterno está chamando Aharon, ele vai ser os sacerdotes do Eterno. Me sirvam como Kohanim. Aharon e seus filhos, Nadav, Abihu, Eleazar e Tamar. Lembra que Nadav e Abihu estavam lá entre os 70 que subiram o monte, na montanha de Elohim? É uns detalhes que a gente tem que guardar, né? Faça para o seu irmão Aharon roupas separadas para servir a Elohim, que expressem dignidade e esplendor. Gente, só um minutinho, porque o meu WhatsApp deu problema e é nele mesmo que eu preciso receber as imagens do Instituto do Templo. Só um minutinho, gente.
Eu acho que agora vai dar, gente. Eu vou conseguir mostrar pra vocês. Se não der, eu não vou falar que eu desisto, que eu não vou desistir, não. E você ordenará aos filhos de Israel... Ah, tá. Já passei essa parte. Roupa de dignidade e esplendor. São essas roupas que eles devem preparar. Um peitoral, um colete ritual. Dizem que cada roupa dessa, esse ano eu não vou trazer os detalhes, mas o ano que vem eu posso trazer a Blineder, sem promessa, o detalhe de cada peça de roupa, tá? Deixa eu verificar se tem algum detalhe aqui, olha. Não, aqui não tem nenhum detalhe, não. Mas depois eu trago com mais riqueza de detalhe. Um colete ritual, um manto, uma túnica xadrez, um turbante e um cinto. Farão roupas sagradas para o seu irmão Aharon e para os filhos dele, para que ele me sirva no ofício de Cohen, os sacerdotes. Usem ouro, tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. Façam um colete ritual de ouro, de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido, trabalhado por um artesão experiente. Gente, eu acho que não é pra eu mostrar pra vocês, não. Desde semana passada eu tô tentando mostrar pra vocês aqui e não carrega. O WhatsApp ele não entra. O cinto decorado deve ser da mesma arte e materiais de ouro, tecido azul, púrpura e escarlate e o linho fino retorcido. 6 nomes em uma pedra e 6 nomes restantes na outra, segundo a ordem de nascimento. Um gravador deve gravar os nomes do filho de Israel nas 2 pedras, da mesma forma que se grava um selo. Monte as pedras e um encaixe de ouro. Ficava assim, ó, ficava do lado, de um lado e do outro lado, assim, na roupa do sacerdote. Ou melhor, estou falando o que eu vi no Instituto do Templo. Eu tenho ele aqui, olha, será que tá carregando? Espera um pouquinho, gente, de novo, só um pouquinho, 1 minuto. Eu acho que não vai dar mesmo. Desde semana passada eu tô tentando. E coloque as 2 pedras nas ombreiras do colete como as pedras memoriais. Então, realmente é assim como eu falei. As 2 pedras ficavam aqui. E elas eram a pedra preta. E tinha um encaixezinho dourado. Que aqui a gente tá vendo que é ouro. E os nomes dos filhos de Israel, das tribos. Como pedras memoriais dos filhos de Israel. Aharon deve levar os nomes diante de Adonai sobre os ombros, como uma recordação. Faça encaixes de ouro. 2 correntes de ouro puro trançados como cordas. Prenda as correntes semelhante a trancas no encaixe. Faça um peitoral do juízo, que ele seja trabalhado por um artesão experiente. Faça com um trabalho de colete ritual, de ouro, tecido azul, púrpura e escarlate e de linho fino torcido. Quando dobrado ao meio, ele deve ser quadrado, medindo 1 palmo. 2 peças, né? Elas dobradas, porque ela vai ali pendurar as pedras, né? Do peitoral. Nessas pedras, gente, quando alguma pessoa queria fazer uma consulta
algum certo tipo de consulta, eles iam e as pedras elas acendiam cores. Por exemplo, quando Hannah chegou para o sacerdote Eli e falou, e estava chorando ali, chegou para o sacerdote, não, ela estava chorando porque o marido dela já tinha casado com outra mulher, com Penina. Penina já tinha 7 filhos e ela nada de gerar filhos para o marido dela. Então ela estava ali chorando, desgostosa da vida, né? Gente, além de amar o marido, querer dar um filho ao marido, a vida de uma mulher na antiguidade sem filhos era uma vida terrível, tá? Era muito difícil mesmo. O que garantia a herança, o poder da herança, era o filho, principalmente o homem. Ponha neles em caixas de pedra 4 fileiras de pedras. A primeira fileira deve conter cornalina, um topázio e uma esmeralda. Gente, eu vou falando aqui. Olha, cornalina. Essa aqui, tá vendo aqui? Eu vou mostrar cada um, tá? Eu não tenho todas, mas o que eu tiver, eu vou mostrar pra vocês aqui. É porque tem outras pedras que não são, misturando aqui e acaba atrapalhando. Esse aqui, vou tirar essas duas. Ó, topázio. Ó, dá pra ver? Ela é meio amarelada. Ela em hebraico quer dizer, o nome é Bakeret, Bareket, tá? Ela tem o mesmo valor numérico da palavra Shabat e da aliança da circuncisão. Essa aqui, ó, é o topázio, tá? Essa que eu mostrei aqui, que é a esmeralda, é da tribo de Levi, tá? Essa verdinha aqui, ó, da tribo de Levi. Essa aqui, Pítida, em hebraico, é o topázio, é da tribo de Shimon. Ela quer dizer Naham, confortar. E ela tem a mesma raiz da palavra segurar. Eu ia até falar pra vocês o que é segurar, mas eu prefiro não, pra ninguém me apedrejar. Essa aqui, gente, é a pedra da tribo de Reuven. Não repara a unha não, gente. Vocês não sabem o que eu tô passando. Graças a Deus. No trabalho, tá, gente? Essa aqui é uma pedra de rubi. Não dá pra ver, mas ela é meio avermelhada. Essa é a pedra que caracteriza a tribo, né, dos filhos de Levi. Essa aqui ela simboliza o diamante, porque se fosse diamante de verdade, eu estava aqui fazendo a mesma coisa que eu tô agora, mas não aqui. Olha, essa aqui simboliza o diamante, o cristal. É da tribo de Zevulun. E o nome em hebraico é Yahalom, que tem a mesma raiz da palavra Nahal, córrego. Eu não tenho todas, tá? Mas as que eu tenho eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, gente, lembra que semana passada o Eterno estava em algo semelhante à pedra de safira, um chão de safira? Essa é a pedra de safira.
ela é azulada. Por isso que a gente olha para cima e a gente vê o céu azul, que a gente vê o trono do Eterno. Ela tem a mesma raiz da palavra natsir, de preservar e manter. E ela é da tribo de Sarrá, tá? Vou deixar essa aqui. Essa aqui é a pedra de jaspe, tá? Em hebraico é Yasfe, da tribo de Benjamim. E a raiz da palavra dela é Neshama, fôlego de vida, tá? Essa é da tribo de Benjamim. Isso aqui, gente, essa pedra é muito linda. Eu sou apaixonada pela safira, pela pedra de safira. Mas essa aqui é muito linda. Essa aqui é a ônix. Em hebraico, Shurran. É a pedra de Yosef, da tribo de Yosef. Essa aqui é a crisólita, tá? Ela é da tribo de Asher. Tem a mesma raiz da palavra abundância ou linho fino. Asher quer dizer rico, né? A palavra Asher quer dizer que, preposição que, e quer dizer rico, bem-aventurado. Essa aqui é da tribo de Gade. Ela é rocheada, tá? Ela não é transparente não, parece, mas não é não. Deixa eu ver se aqui consegue ver diferente. Ela tem o mesmo significado da palavra Yadá. Yadá, gente, o que é Yadá? Para vocês irem se familiarizando com o hebraico. Quero falar hebraico, não estou conseguindo falar nem familiarizar. Olha que lindo. Yadar quer dizer conhecer na forma bíblica, de conhecer, por exemplo. E Adão conheceu sua esposa, e Abraão conheceu sua esposa, tá? Quer dizer um conhecimento de intimidade, tá? Quando tem a palavra descobrir, nudez, é a palavra Yamá, entendeu? E descobriu a nudez. Quando você vê assim nas escrituras, descobriu nudez, não é falando que viu pelado não, tá, gente? É uma relação sexual ilícita. Então, já tem no estudo aí de Noa. Quem é curioso vai lá no estudo de Noa, quando o Canaã, não foi Cã, tá? Foi Canaã, descobriu a nudez do avô. Lá tá explicando o que é. Gente, essas pedrinhas todas aqui eu trouxe de Israel. Tá faltando algumas ainda. O diamante. Tá faltando ágata. E tá faltando opala. Nossa, a pedra de opala é muito linda, gente. É um azul muito bonito. Ó, pensa uma pessoa que tem ciúme das minhas pedrinhas. Deixa eu voltar lá falar sobre as pedras que eu parei aqui pra mostrar. E, ó, azul. A primeira fileira deve conter cornalina. Já falei as palavras, né? Topázia é porque é a tradução que tá falando isso.
topázio, uma esmeralda. A segunda, feldespato verde, uma safira e um diamante. A terceira fileira, um zircão alaranjado, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira, um berilo, um ônix, uma jaspe. As pedras devem ser fixadas em encaixe de ouro. As pedras corresponderão aos nomes dos 12 filhos de Israel. Elas devem ser gravadas com os nomes deles, como se grava um selo, para representar as 12 tribos. Gente, a pergunta, por que você tem tanta pedra? Não tem só essa não, essas aqui, só que essa aqui não representa. Essa aqui foi que eu fui em cachoeira, rio, eu achei bonita e trouxe. Ó, eu gosto, gente. Eu tenho algumas que eu preciso de lapidar. Olha aqui, gente. Essa pedra é praticamente lapidada. Olha. Molhou, tá molhado. Essa pedra, gente, o que acontece? Eu trouxe essas pedras de Israel. Mas eu vou saber se essas pedras foram tiradas mesmo de jazida em Israel. Porque, por exemplo, a carne. Ah, eu vou para Israel para eu comer carne kosher. A carne kosher de Israel é aqui do Brasil, entendeu? Então, você come carne do Brasil. Vai saber se eles trouxeram a pedra do Brasil. Aí eu fui e peguei essa pedrinha no chão. Eu não lembro se foi em Meguido. Não me lembro onde que foi. Mas essa pedra aqui é da terra de Israel. Gente, para quem nunca foi em Israel, a terra de Israel é diferente. O chão de Israel é diferente. O chão de Israel, ele parece uma argila amarelada. Não amarelada dessa cor assim, não. É um amarelado pro branco. Tipo assim, ó. Esse clarão aqui, ó. Essa pontinha aqui. A terra de Israel é assim. Entendeu? Essa pedra aqui faz parte da rocha de Israel. Entendeu? Não parece terra. Faça no peitoral 2 correntes de ouro puro trancadas com cordas. Faça também 2 argolas de ouro para o peitoral e coloque as argolas de ouro nas 2 extremidades do peitoral. Coloque as 2 correntes de ouro trançadas nas 2 argolas das 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 extremidades das correntes trancadas na frente das ombreiras do colete ritual. Faça 2 argolas de ouro e coloque nas 2 extremidades do peitoral, junto à orla, do lado de dentro do colete. Prenda o peitoral pelas argolas, as argolas do colete com cordão azul, para que ele esteja acima do cinto decorado do colete, para que o peitoral não se separe do colete. Aharon carregará os nomes dos filhos de Israel sobre o peitoral do juízo, acima do coração, quando ele entrar no lugar sagrado, como uma recordação contínua diante de Adonai. Só um minutinho, gente, que eu vou ver aqui no WhatsApp se abriu. Realmente, gente, o WhatsApp não quer abrir. Não quer abrir, gente. Como é que eu faço para poder mostrar para vocês o vídeo que eu fiz? Eu sei que na Paraxá que vem também fala sobre o tabernáculo. A gente poderia fazer na Paraxá que vem. Mas, poxa, eu queria tanto mostrar pra vocês. Espera um pouquinho. Última vez que eu vou tentar, tá, gente? Espera aí. Desistido, gente. Me desculpe ter feito parar várias vezes aqui o estudo para mostrar para vocês, mas me preparei tudo antes, tá? Mas é sempre assim. É muito o Yetzirará querendo atrapalhar a gente. Aharon carregará o nome dos filhos de Israel sobre o peitoral do juízo acima do coração, quando ele entrar no lugar sagrado, como uma recordação contínua diante de Adonai. Lembra, gente, que lá no tabernáculo tem 3 partes. A parte da frente dele, do lado de fora, tem o misbeá, o altar de sacrifício, e a bacia que se lavava a mão e os pés.
Aí você atravessava a cortina, você não, o sacerdote, né, Aharon, os filhos e Moshe. Atravessava a cortina, do lado de dentro tinha o menorá, tinha a mesa dos pães e tinha o altar de incenso. Aí tinha uma outra cortina vermelha, com desenho de 2 querubins, que ali dentro estava a arca, tá? A arca sagrada. Tá bem escuro aqui. Então, ela tinha essas 3 partes. Quando eu falo o lugar santo, não tá falando do Misbeia, não tá falando aonde era feito o sacrifício, tá falando lá dentro onde era feita a oferenda, onde era aceso o candelabro, onde tinha a oferta dos pães no Shabat. Coloque o Urim e Tumim no peitoral do juízo. Eles estarão sobre o coração de Aharon quando ele se dirigir à presença de Adonai. Assim, Aharon sempre terá os meios para tomar decisões pelo povo em seu coração quando estiver na presença de Adonai. Faça o manto de colete ritual inteiramente azul. Aharon deverá vesti-lo quando ministrar, e seu som será ouvido sempre que ele entrar no lugar sagrado diante de Adonai, e quando ele sair de lá, para que não morra. Gente, a roupa de Aharon, ela tinha vários sinos e romã, um sino romã. Isso vários na borda da vestimenta dele. Quando ele usava essa roupa, que ele entra no santo... Desculpa, gente. No Santo do Santo, no Kadosh HaKedoshim, é onde fica a arca. Ele só podia entrar ali uma vez por ano e tinha que ser em Yom Kippur. Se ele entrasse qualquer dia, por isso que eu tenho até uma dúvida, que as escrituras mesmo não respondem onde foi a situação de Nadav e Abihu. Porque eles foram levar incenso, foram mortos porque eles levaram um fogo estranho, certo? Só que o fogo, ele não fica no Santo do Santo, ele fica ali, tem a parte normal, na primeira cortina ele fica ali, que é o menorá. Eles entraram para acender o menorá, provavelmente bêbados. Por quê? Porque logo depois que eles morrem, o Eterno chamou a atenção, sabe? Ele, por exemplo, quando o Eterno ele vai começar a mandar construir o templo dele, ele fala bem assim, ele já vai começar a falar bem assim, ó, pega o prego, tal, o martelo e começa a bater ali. Ele fala bem assim, gente, para aqui. Antes de qualquer coisa, o sábado é santo. Não profane o meu sábado. Nem para construir algo para mim, para minha habitação. Agora, você no sábado tá indo para a sinagoga, ligando o carro, indo para longe, às vezes se estressando no trânsito, pagando Uber, pagando ônibus. Será que por causa de uma religião você tá desobedecendo o Eterno? Entendeu? Então você tem que analisar isso, porque tem coisas que é religiosidade, entendeu? Então é bom se atentar nessa parte aí, porque você quer ir na sinagoga, porque, gente, não é com preconceito, tá? É o jeito que eu falo. Tem gente que é igrejeiro, tem gente que já saiu do meio cristão, tal, que já tá guardando o Shabat, mas tem que estar ali dentro de uma comunidade. Beleza, tudo bem. Só que eu não vou em sinagoga no Shabat, tá? Porque se eu morasse ao lado da sinagoga, eu poderia talvez pensar em ir. Por quê? Porque o Eterno fala, não saia das vossas casas no sábado. A não ser que for um caso de extrema urgência, de vida, de saúde. Shalom, querido, tá sumido, hein? Às vezes é uma situação de emergência, você tem que socorrer alguém, você levar alguém para o hospital, alguma coisa assim, uma coisa séria, tudo bem. Agora, você ir para a sinagoga, às vezes você sai de casa, geralmente sinagoga, não é todo mundo que tem a sorte de ter uma sinagoga perto, né?
Mas às vezes você vai sair de casa e o shaharit vai começar... Shaharit é a oração da manhã. Vai começar às 8h30, 8 horas, 8h30. Você já vai sair de casa às 6 da manhã. Você já fez o Kabbalat ontem. Tem gente que ainda vai para a sinagoga, no Kabbalat Shabbat, volta para casa, de manhã vai para a sinagoga, fica o dia todo. Então, na verdade, ao invés de você descansar, você está descansando mais. Aí, quando acaba o Shabbat, você está cansado, você não descansou. Não foi isso que o Eterno falou para você fazer, entendeu? Ah, mas para quem estuda os escritos do Nazareno, ele andava, certo? Ele andava ali pertinho, tal. Ele tinha distância, nas escrituras fala, uma distância permitida no Shabat. Deixa eu ver em qual livro que tá esse aqui. Espera um pouquinho que eu vou falar para vocês. Gente, eu não tô conseguindo nem ver isso, gente. Peraí, agora sim. Olha, em Atos 1:2, após a ascensão de Jesus, os discípulos caminharam do Monte das Oliveiras até Jerusalém, uma distância descrita como jornada de um sábado. Gente, o Monte das Oliveiras é bem pertinho. Caramba, mas é cansativo. Descendo, beleza. Agora, subindo, é como você desce o morro. É como se você fizesse um U, tá? É como... eu tenho um candelabro aqui. É como se, tipo assim, ó. Vou pegar esse candelabro. É como se aqui fosse o Monte das Oliveiras, você desce. Aqui embaixo é o Getsemani. Aqui você sobe para o templo, onde tinha o templo, né? Aqui, por exemplo, era o portão oriental que dava de frente para o Monte das Oliveiras, onde tem aquela profecia de Zacarias 14, né? Zacarias 14? Querem que eu olhe onde está a profecia? Zacarias 14:4. Fala assim, 14:4. Naquele dia os teus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, a leste, e o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio. Entendeu? Então, quando fala quem estuda os escritos nazarenos, fala bem assim, mas Yeshua andou. Aí Yeshua fala, em um certo momento, fala bem assim, não é visto que os sacerdotes profanavam o templo, quebravam o sábado no templo e não tinham culpa, porque os sacerdotes, eles estavam fazendo serviço para o Eterno. E Yeshua quis dizer que estava fazendo um serviço para o Eterno também. Nessa situação, entendeu? Voltamos lá para o estudo. Sobre a orla inferior, faça romãs. Falei... Gente, ó, eu misturo um assunto no outro. Eu falei da roupa que tinha um sino e uma romã. Um sino e uma romã. Nesse sino, nessa romã, o sacerdote ele só podia entrar uma vez no Santo do Santo. E ele andava com esse sino. Ele andava e fazia barulho.
Se não ouvisse mais algum barulho, era alguma coisa que ele tinha ramelado lá, que ele tinha feito de errado. Que ele tinha feito de errado e morreu lá dentro. E ele tinha os sinos e o pé dele era amarrado numa corda, porque se ele acontecesse alguma coisa com ele lá, ninguém poderia entrar para puxar o corpo dele de lá, entendeu? Então eles usavam aquela corda que estava amarrada no pé dele para puxar caso acontecesse alguma coisa, entendeu? É muito sério. Às vezes a pessoa fala bem assim: eu sou sacerdote do Eterno. Gente, é uma responsabilidade enorme, tá? Aí por isso que eu digo que é difícil saber onde foi que Nadav e Abihu morreu. Na verdade, você não pode entrar de qualquer jeito nem no santo, porque se Nadav e Abihu morreu ali, por que então o Eterno fala para entrar só no Santo dos Santos só uma vez por ano, que é em Yom Kippur? Provavelmente eles passaram dali pro lado da arca, botando a cachola para pensar. Eu imagino isso, né? Aharon deverá vesti-lo quando for ministrar. E seu som será ouvido sempre que ele entrar no lugar sagrado diante de Adonai, e quando ele sair de lá, para que não morra. Faça um ornamento de ouro puro e grave sobre ele um selo separado para Adonai. Esse ornamento de ouro puro é como se fosse uma tiara que ficava assim na testa dele. Prenda ao turbante um cordão azul na parte da frente do turbante. Sobre a testa de Aharon, pois Aharon carrega a culpa de muitos erros cometidos pelo povo de Israel na congregação de suas ofertas sagradas. Esse ornamento deverá estar sempre sobre sua testa. Na hora que eles faziam os sacrifícios, para que as ofertas sejam feitas a Adonai e seja aceita por ele. Na hora do sacrifício, muitas coisas, entendeu? Se Aharon não estivesse bem, muito sacrifício não era aceito, devido a ele não estar bem. A carne tinha que ser comida assim. Quando os filhos dele morrem, ele não come a carne de sacrifício. Teça uma túnica xadrez de linho fino. Faça um turbante de linho fino e faça um cinto, obra de tecelão, em cores. Da mesma forma, faça túnica, cintos e adorno na cabeça para os filhos de Aharon, que expressem dignidade e esplendor. Vista seu irmão Aharon e seus filhos, a seguir unja e imposse o consagre para serem capazes de me servir no ofício de Corre. Aqui, gente, tá mais ou menos nesse mês. Não, nós estamos em Adar, mês de Adar, tá, gente? Segunda-feira é a festa de Purim. Vocês sabem o que é Purim? Vocês comemoram Purim? Purim é a festa da libertação, tá? Na verdade, da salvação, do milagre que aconteceu na época ali do rei Assuero. Ali, mais ou menos, eu acredito que seja entre 1700, na verdade, 1700, é porque a gente tem que contar de trás para frente. Na verdade, no ano 300 antes da Era Comum. Faça para eles também calções de linho da cintura à coxa, para cobrir-lhes a carne nua. Então, gente, ó, meninas, irmãs, vocês estão sem roupa, não fica orando ao Eterno, não, porque está escrito nos profetas que a oração de nossos lábios é tida para o Eterno como um sacrifício, entendeu? Então nós podemos oferecer a oração de nossos lábios como um sacrifício diante do Eterno. Aí você tá com pouca roupa, não, o Eterno não liga para isso, não. Me liga, não? Aharon e seus filhos deverão usá-los quando entrarem na tenda de encontro
e quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar sagrado, a fim de que não incorra em culpa e morra. E deve ser um regulamento perpétuo para ele e para os seus descendentes. Aqui, gente, aqui ó, eu não consegui entrar no WhatsApp, mas não é, pior que não é assim. Mas eu vou botar aqui mais ou menos o que eu tenho aqui, mas no Instituto do Templo não está dessa forma, tá? Então eu vou mostrar como está. Olha, aqui parece uma roupa estampada, certo? Lá na roupa no Instituto do Templo, não é exatamente assim. É como se a lã, a cor azul, a cor púrpura e o vermelho fosse trançado, e nesse trançado teceram a roupa, entendeu? Não é assim separadamente. E a roupa de Yom Kippur é uma roupa mais simples, é uma roupa branca, entendeu? É uma roupa branca, calça branca, blusa branca. Eu vou dar uma olhada aqui, Edson, vou ver se eu acho aqui onde que tá. Onde que eu encontro essa fonte aqui? Salmo 50, 23. Peraí. O que foi? Salmo 50, 23. Espera aí um pouquinho que eu entro. Não é exatamente isso aqui não, mas... Então, os filhos, eles faziam... era bem parecido. Não era a mesma roupa que o dos levitas, em geral, mas eram bem parecida. Era como se a do sacerdote, quando ele estivesse fazendo o ofício normal, era como se fosse uma roupa... Uma túnica do braço até a perna, com um cinto. E a dos serviços de Shabat, das festas, dos serviços de Yom Kippur. Yom Kippur ele trocava 5 vezes, tomava banho 4 vezes e 5 peças de roupa diferente. Para você ver a grandeza que é a roupa de Yom Kippur, o dia de Yom Kippur. O peitoral, vou mostrar aqui o peitoral, ó. Não ficou muito legal não. Tá querendo participar, gente. Olha, esse feioso é o... Como é que é o nome? É Toby. É do Harry Potter, aquele bichinho do Harry Potter. Eis que você deve fazer para consagrá-los para ministrarem a mim no ofício de Kohen. Pegue um novilho, 2 carneiros sem defeito. Isso aqui era o dia que foi fazer a consagração deles. A consagração, gente, foi mais ou menos... Hoje nós estamos dia... Não sei que dia hoje, não lembro.
em Adar. Segunda-feira à noite é 14 de Adar, tá? Então eu acho que hoje é dia 9. A inauguração foi no dia 1º de Aviv ou Nissan, tá? Então foi no primeiro dia do primeiro mês. Pega um novilho, 2 carneiros sem defeito, também matzá, bolos de matzá amassado com azeite de oliva e bolacha de matzá untada com azeite, tudo preparado com farinha de trigo fina. Coloque uma cesta e apresente na cesta com um novilho e 2 carneiros. Gente, agora me diz uma coisa. Qual igreja que vocês foram que fez um serviço assim? Qual denominação que vocês foram que faz um serviço dessa forma? A gente olhando assim soa estranho, porque a gente tem o olhar preconceituoso, entendeu? Tenta entender que todas as religiões vieram a partir das escrituras sagradas. Não tinha religião, não tinha Deus a ser adorado antes disso. Nimrod foi o primeiro que montou uma religião, quando ele criou a Torre de Babel. Leve Aharon e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Pegue as roupas e vista em Aharon a túnica, o manto do colete ritual, o próprio colete, o peitoral, e prenda o colete com o cinto. Isso só no sumo sacerdote. Coloque turbante na cabeça dele e fixe o ornamento sagrado ao turbante. Então pegue o óleo da unção e o unja, derramando sobre sua cabeça. Traga seus filhos e vista com túnica. Ponha cintos em volta deles, do jeito que eu falei. Aharon e seus filhos e coloque neles adorno de cabeça. Ofício de correm, pertence-lhe como um regulamento permanente. Assim você consagrará Aharon e seus filhos. Então você vê aqui que todos eles, tanto Aharon como os filhos, colocam o turbante na cabeça dele e fixa o ornamento sagrado ao turbante. Agora você vê embaixo no versículo 9. Põe os cintos em volta dele, Aharon e seus filhos, e coloque neles adorno de cabeça. Ofício de corre pertence-lhes como regulamento permanente. Assim você consagrará Aharon e seus filhos. Por esse motivo que alguns falam que o apóstolo Paulo era um farsante, porque ele falava bem assim, o homem que ora com a cabeça coberta, ele profana a sua própria cabeça. E aqui Aharon e os sacerdotes, eles usavam, né, cobriam a cabeça, e hoje por honra, né, e também tentando, em referência, né, àquilo que acontecia, eles colocam talit, colocam kippá na cabeça, entendeu? Só que apóstolo Paulo é mal visto devido a essa fala dele, em algumas situações, né? Traga o novilho à frente da tenda do encontro. Aharon e seus filhos deverão colocar a mão sobre a cabeça do novilho. Gente, sabe por que eu tô rindo? Porque imagine um cristão ouvindo esse negócio aqui, ele desmaia. É porque eles pulam essa parte, porque é uma parte meio enjoada, tem gente que acha enjoada. Levítico é muito sangue e eu não quero ver. Não, vamos pular, porque aí não fala nada interessante. Eles pulam e não vê essa parte. Você pega o novilho, Aharon e seus filhos vão colocar a mão na cabeça do novilho. E você deverá matar o novilho na presença de Adonai, a entrada da tenda do encontro. Foi Moshe que matou. Não estudam nada. Não estudam nem o Novo Testamento. Porque se estudasse, não fazia tanta coisa. Ou não deixava de fazer tanta coisa, né? Aí você pega com a cabeça ali, pega um pouco de sangue do novilho e coloque com o dedo sobre os chifres do altar. Gente, na verdade não é chifre, é shofar, né? Os cantos, na verdade, eu queria ter uma representação daqui do que é. Peraí um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu acho uma imagem parecida para vocês não ficar pensando que é um chifre de boi ou
É, imagens. Achei uma mais ou menos. Ô, gente, esse pessoal. Mais ou menos aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aumentei a imagem. Conseguiu ver aí? Então, eram os cantos que eles pegavam aqui, ó, e faziam um cantinho, tá? Se eu tivesse conseguido entrar no WhatsApp, eu iria mostrar exatamente como está lá no Instituto do Tempo. Mas eu não consegui. Voltando. E coloque com o dedo sobre os chifres do altar. Derrame o resto do sangue junto à base do altar. Pegue toda a gordura que cobre os órgãos internos, a cobertura do fígado e dos rins da gordura e queime sobre o altar. Gente, a gente faz o nosso próprio abate, né? De boi. Boi, frango, carneiro. Nós mesmos fazemos nosso abate. Agora, a gente sempre tira toda a gordura que tem, que cobre, né? O rins, o fígado, a gente tira a gordura. Aquela pelinha fininha a gente tira, e aquela gordura que tem perto da junção também a gente tira, tanto dos rins quanto do fígado, porque a gente não sabe exatamente qual gordura é, entendeu? Pode ser só aquela mais grossa, pode ser aquela capinha mais fina, entendeu? A gente não sabe exatamente. Então, por via das dúvidas, a gente tira as duas. Pegue toda a gordura, né? Eu já falei. No entanto, a carne do novilho, a pele e o excremento deverão ser consumidos pelo fogo fora do acampamento. Trata-se de uma oferta pelo pecado. Trata-se de uma oferta pelo pecado. Pegue um carneiro. Arão e seus filhos deverão colocar a mão sobre a cabeça do carneiro. E você deverá matar o carneiro, pegar o sangue e borrifá-lo sobre os dois lados do altar. E onde eu falo com vocês, se uma pessoa... Olha, eu vou falar um negócio com você, que eu queria ter essa elevação. Eu queria. Hoje mesmo, eu tô em dieta, mas o que eu mais como é carne, entendeu? Proteína. É o que eu mais como. No entanto, a pele e o excremento deverão ser consumidos pelo fogo fora do acampamento. Trata-se de uma oferta pelo pecado. Pegue um carneiro, Arão e seus filhos deverão colocar a mão sobre a cabeça do carneiro e você deverá matá-lo e borrifar. Gente, aí o cristão ouve isso e abandona. Pegue um carneiro, esquarteje o carneiro, lave os órgãos internos e as partes inferiores das patas e coloque-os com os quartos e a cabeça. Queime o carneiro inteiro sobre o altar, tá? Trata-se de uma oferta queimada para Adonai. Quando é uma oferta, gente, de elevação para Adonai, para agradecimento, tá? Não é uma oferta de pecado, para tirar pecado, você vai matar ela inteira. Por isso que era uma oferta que agradava muito a Deus, porque para o ser humano, que tudo para o ser humano é dinheiro, mesmo que naquela época, eu posso dizer que não existia, mas existia sim o dinheiro. Então naquela época tinha, eram os grãos, era o azeite, né?
tinha as moedas também, tinha a prata, mas você pegar uma oferta dali e você, do nada você falar, eu quero fazer uma oferta a Deus, você não vai nem comer dessa oferta, você não vai levar nem um pedaço para casa, entendeu? Então você precisa de muita elevação. Pegue outro carneiro, Arão e seus filhos devem impor-lhe as mãos. Gente, ali não, o sacrifício do pecado, ela deve ser consumida. Se ela não for consumida, não é aceito aquele sacrifício, entendeu? Ela deve ser consumida. Queime o carneiro inteiro sobre o altar. Trata-se de uma oferta queimada para Adonai. Pegue outro carneiro, Arão e seus filhos devem impor-lhe as mãos. E você deve matar o carneiro, pegar um pouco de seu sangue e aplicá-lo no lobo. Gente, vou falar só aqui, em silêncio com vocês. Não vou falar o que eu tô pensando, não. Mas olha só que serviço pro Eterno. Não eu não estou querendo ensinar um cristão, uma Assembleia de Deus, Maranata, Deus é amor, Cristo verdade que liberta, universal. Eu não quero ensinar eles como que faz o serviço deles. Não, eles são uma religião diferente. Mas se a base deles é a Bíblia, eles leem isso, eles tinham que ler isso. Nossa, a gente faz um negócio diferente, né? Aí você vê que umas religiões de matriz africana fazendo as coisas mais parecidas, só que fazendo para citrara, né? Pro lado mal, entendeu? Porque todas as religiões, gente, aprendeu com Israel. Aí você pega um pouco desse sangue, passa no lóbulo da orelha direita de Arão, no lóbulo da orelha direita dos filhos, nos polegares da mão, dos pés direitos, pega o resto do sangue e borrifa em todos os lados do altar. Depois disso, pegue um pouco do sangue que está sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça a aspersão com ele sobre Arão, suas roupas e sobre seus filhos e as roupas dele, que estão com eles, para que ele e suas roupas sejam consagrados, e com eles e com seus filhos. Spa 4. Shalom. Pegue também a gordura do carneiro, a gordura da cauda, a gordura do cobre, que cobre os órgãos internos, os 2 rins, a cobertura da gordura que há sobre eles e a coxa direito, pois trata-se do carneiro de consagração. Com um pedaço de pão, um bolo de pão azeitado e uma bolacha da cesta de matzá que está diante de Adonai. Quando fala diante de Adonai, é porque ela está de frente para aquela tenda, né, para aquela porta, tenda de tecido, que tem os 2 querubins. Diante de Adonai. Coloque tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos. Eles devem movimentá-los como uma oferta de movimento na presença de Adonai. Não sei se você já ouviu falar. Essa é uma oferta movida. Ele tem que pegar na mão aquela carne e fazer assim diante do Eterno. Não vou nem falar muita coisa, porque quando eu falo isso, algumas pessoas que eu vejo que têm mais mente, mais receptiva a entender, não, as pessoas ficam bem assim, gente, onde que está escrito isso? Entendeu? Então pegue tudo de volta e queime no altar sobre a oferta queimada para ser um aroma agradável diante de Adonai. Essa é uma oferta feita a Adonai pelo fogo. Essa é uma oferta que Adonai, ele sente e fala aquele cheiro, um incenso agradável ao Eterno. Por quê? Porque é uma oferta de elevação, de pazes. Não é uma oferta para remissão de pecado. Você pecou, você vai levar ali e
tá fazendo mais que a sua obrigação, entendeu? Pegue o peito do carneiro para a consagração de Aharon e movimente como oferta de movimento na presença de Adonai, e ela será sua parte. Consagre o peito da oferta de movimento e a coxa e toda oferta movimentada e elevada, quer do carneiro da consagração, quer de qualquer outra oferta designada para Aharon e seus filhos. Isso pertence a Aharon e seus filhos como parte perpetuamente devida pelo povo de Israel. Será uma contribuição do povo de Israel e suas ofertas de paz, sua contribuição a Adonai. Então aqui a gente viu duas ofertas diferentes. As roupas sagradas de Aharon serão usadas por seus filhos depois deles. Eles serão ungidos consagrados com elas. O filho que se tornar Cohen, sacerdote em seu lugar, que vier à tenda de encontro para servir no lugar sagrado, deverá usá-las durante 7 dias. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe sua carne em um lugar sagrado. Aharon e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão da cesta à entrada da tenda de encontro. Deve comer das coisas com as quais a expiação foi realizada por eles, para empossá-los e consagrá-los. Nenhuma outra pessoa pode comer desse alimento, pois ele é sagrado. Se sobrar algo da carne, da consagração ou do pão, até amanhã, queime, não deverá ser comido, pois é sagrado. Cumpra todas essas ordens que dê a você a respeito de Aharon e seus filhos. Você deverá gastar 7 dias na consagração deles. Ele teve que fazer tipo assim um cursinho, tá? Ali esses 7 dias foi passando para eles como que eles deveriam fazer tudo. Cara, gente, qualquer coisinha que você fizesse errado ali, gente, você tava com a faca na garganta. Não é brincadeira não. A cada dia ofereça um novilho. Era uma honra muito grande, mas o cuidado que você tinha que ter, o respeito, a cada dia ofereça um novilho como oferta pelo pecado, além das outras ofertas para expiação. Apresente uma oferta pelo pecado sobre o altar como expiação por ele, a seguir unja para consagrá-lo. Faça expiação durante 7 dias sobre o altar e o consagre. Assim, o altar será especialmente sagrado. Consagrou o altar, né? E o que tocar no altar se tornará sagrado. Isso é que você deve oferecer sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano de forma contínua, todos os dias. Ofereça um cordeiro pela manhã e outro pela tarde. Gente, a pessoa fala bem assim, muito tenso. E consagre, consagre para Adonai. Aí a pessoa tem um carro e bota lá, consagrado a Adonai. Ali ele vai para tudo quanto é canto, vai para lugar de promiscuidade, não faz um bem para ninguém com aquele carro, não leva nem uma pessoa doente para o hospital, não faz nenhum bem. Entendeu? Como que fala que é consagrado a Adonai? Isso é o que você deve oferecer sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano de forma contínua todos os dias. Ofereça um cordeiro de manhã e outro cordeiro ao escurecer. Com um cordeiro, ofereça 2 quartos de farinha triturada bem fina, amassada com 1 quarto de azeite de azeitonas prensado, com 1 quarto de vinho como oferta de bebida. Ofereça o outro cordeiro ao escurecer. Faça como fez pela manhã, oferta de grão e de bebida. Ele será um aroma agradável, uma oferta feita a Adonai pelo fogo. Essa será a oferta queimada regular todas as suas gerações da entrada da tenda de encontro à presença de Adonai. Ali eu me encontrarei com vocês para falar a vocês. Ali eu me encontrarei com o povo de Israel e o lugar consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda do encontro e o altar da mesma forma. Consagrarei a Aharon e seus filhos para me servirem no ofício de Cohen, de sacerdote. E eles saberão que eu sou Adonai, seu Elohim, que os trouxe da terra do Egito a fim de viver com ele. Eu sou Adonai, seu Elohim. Ele assinando. Farás um altar de queima de incenso de madeira de acácia, farás ele.
Ele deve ser quadrado, 45 por 72 centímetros de lado e 91 centímetros de altura. Então, todos os lados dele tinham 45,72 e 91 centímetros de altura. Seu chifre deve ser feito de uma única peça com ele. Revista com ouro puro a parte superior, as laterais e o chifre, e faça para ele uma moldura de ouro em volta. Faça para ele 2 argolas de ouro debaixo da moldura, 2 cantos de nos 2 cantos, ambos os lados. Por ela passarão as varas de transporte para carregar, né? Depois, quando eles saíam. Eu acredito que eles cobriam tudo, né? Para as pessoas não verem, e carregavam pelos varões. Faça a vara de madeira de acácia revista com ouro. Coloque diante da cortina, junto à arca de testemunho, diante da cobertura, a arca que está sobre o testemunho, onde eu me encontrarei com vocês. Aarão queimará sobre ele incenso fragante, como aroma agradável. A cada manhã deverá queimá-lo quando preparar as lâmpadas. Aarão também deverá queimá-lo quando acender as lâmpadas ao escurecer. Então a lâmpada era acesa de manhã e de noite. Esta é a queima regular de incenso diante de Adonai por todas as suas gerações. Não ofereça sobre ele incenso não autorizado, nem oferta queimada, nem oferta de grãos, e não derrame oferta de bebida sobre ele. Ali é só do incenso. Aarão deve fazer expiação sobre os chifres uma vez ao ano. Ele fará expiação por si mesmo com o sangue da oferta pelo pecado de expiação, uma vez por ano, por todas as suas gerações. Esse altar é especialmente sagrado para Adonai. Gente, a nossa paraxá acabou aqui, né? Antes de terminar, eu quero fazer o Shema com vocês, tá? Vou fazer o Shema com vocês. Vou fazer o Shema com vocês. Eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo aqui em transmissão. A gente tem que fazer o Shema 2 vezes por dia e na hora de dormir, tá? É colocado a mão aqui, uma mão aqui e outra aqui, fazendo o Shin aqui, para representar a letra Shin, tá bom? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Kivô, Malvutô, Leulam Caí. Be'ahavitai et Adonai Elohecha, Behol Baberhal, Behol Nafshihal, Behol Meudeha, Berraiurra Debarim, Rael, Esheno Rimitsaber, Rayuna Baber, Vestinatan Levanerra, Bedibar Tabam, Besveiter, Beveiter, Velester, Padrer, Bishopber, Begmer, Urretabitam, Mesote Benter, Bicharer, Berraen, Chamotes, meu amo, Spotai, Esheno Rimitsaber, Tem Rayon, Learravai, Adonai Elohim, Bedol, Behol Baberhem, Behol Nafshahem, Benatati, Metade Sem, Betur, Malcosh, Vesartad, Legner, Betiroshir, Bicharer, Benatati, Eser, Saber, Leventer, Beltav, Sabatai, Chamerula, Ren, Penfiter, Baberhem, Vassintem, Bavetem, Lohim, Heri, Berrista, Raftena, Ren, Berrahan, Fedemai, Berrahan, Sete, Chamai, Belei, Matan, Berrahan, Tivura, Beletem, Renan, Mara, Setobá, Adonai, Ren, Vesantem, Debarai, Baberhem, Vianofshahem, Chartem, Tanot, Derrim, Berraio, Topote, Benerrim, Vermã, Decantante, Benerrim, Leda, Berbão, Bechoiter, Bebeter, Belister, Baderer, Vachok, Bebecmir, Ritavitão, Mesachmente, Ficharia, Lemãe, Buimirrim, Vimei, Benerrim, Alradamacha, Nisba, Adonai, Laboterrim, Natet, Lahem, Kimei, Rachamayim, Harez, Baiome, Adonai, Moshe, Lemor, Dabeu, Bene Israel, Bematalahem, Beasulahem, Sitsit, Alcanfei, Derrene, Duratan, Benatanoit, Sitsit, Hankanar, Petit, Terrelete, Berraia, Nahem, Sitsit, 80 Zerratente, Comitzbut, Adonai, Vastem, Tambelot, Paturua, Harehine, Baberrim, Biarene, Ren, Chetazonim, Harehim, Lemans, Queru, Bastante, Comes, Votavi, Tem, Kidoshino, Elohim, Ani, Adonai, Elohim, Chetzaya, Temeretz, Mitzaim, Yotlahem, Elohim, Ani, Adonai, Elohim, Emet, Adonai, Elohim, Emet. O eterno nosso Elohim é verdadeiro.
Amém. Shalom a todos. Yebarei Adonai Vismirei, e Adonai Panabeler, Virunei, que Adonai Panabeler, Bessin Lerra. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno sobre ti põe teu rosto e te dê a paz. Amém. Shalom a todos. Desde já um Shabbat Shalom. Que o seu sábado seja de paz, seja de descanso. Que você consiga se conectar com o Eterno verdadeiramente nesse Shabbat. E que esse Shabbat dure muito. Quem sabe esse Shabbat não seja o Shabbat da Geulah, da nossa redenção, que o Mashiach esteja vindo para nos redimir, para uma nova era, para um novo tempo, tá bom? Eu acho que não vai ser tão fácil assim, eu acho que vai ser em meio à guerra, mas quem sabe, né? Não adianta, não custa nada pedir, né? Shalom, muito obrigada quem ficou até aqui. Quem puder, coloca no status, compartilha, curte, tá? Eu vou salvar lá no YouTube depois pra ficar a playlist certinho, tá bom? Ó, já tem 3 anos de estudo, tem falando sobre o calendário. Eu vou verificar se eu consigo no domingo fazer um videozinho sobre Purim, tá? Sobre a festa de Purim, mandamento de Purim. Nós estamos na Parashá do meio shekel. O que é essa Parashá do meio shekel? Não, é a próxima Parashá. Parashá do meio shekel é um valor de meio shekel. Meio shekel hoje, na balança de Israel, do governo de Israel, é R$ 58,02. Não dá mais para dar esse ano, tá? Porque a minha rabanite, a esposa do meu rabino, já recolheu todos os valores. Nos próximos anos, quem quiser fazer... quiser me passar, ou eu passo o Pix deles, faz direto para eles, porque eles, esse meio shekel, gente, deixa eu verificar aqui, tô falando muito, já passou da hora de dormir para quem acordou 4h30 da manhã, tô falando muito, mas é pra não se esqueça, né? Censo. Quando era para fazer o censo, todo ano, não se contavam pessoas. Contava, cada pessoa dava meio cheque. O pobre não dava menos de meio cheque. E o rico não dava mais de meio cheque. Ó, tá em Êxodo 30:11. É um versículo depois desse que acabou. Toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo. É como se você estivesse pagando para que você não morra, entendeu? Ó, tá em Êxodo 30:12. Nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá ao meio ciclo com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada, quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles. Os ricos não darão nada mais que a quantia especificada, e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas, tá? É um pagamento, como se fosse um resgate. Eu use para cuidar da tenda do encontro, será uma lembrança diante do Senhor, em favor do israelita, e fará expiação pela vida deles. O Eterno está falando, esse valor fará expiação pela vida deles. Então a gente sempre manda, eu sempre mando para o meu rabino, e de lá eles fazem a oferta para uma yeshivá, para uma Knesset, entendeu? Eles fazem essa doação lá para estudo de Torá. Eu vou dar para, não é para eles, não é dízimo para eles, não é oferta para eles, não é macê para eles. Eles vão repassar para outras pessoas. Além disso, em Purim tem um mandamento de você doar 2 refeições ou o valor de refeição. A minha rabanite está fazendo, se vocês quiserem, só me manda mensagem no privado, que aí eu pergunto ela se ela está recebendo ainda, não sei o valor lá em Israel, que é o valor de 2 marmitas. Eu aqui, gente, essa parte eu já não faço.
Por que eu não faço? Porque eu e meu esposo, a gente sempre faz janta e leva para pessoas moradores de rua. Eu sei que não é muito bom se ajudar morador de rua, porque muitos não são nem necessitados, mas enquanto a gente não tem um local específico, a gente faz dessa forma. Então, no domingo, mesmo na segunda eu entrego muito mais que 2, entendeu? E a gente faz uma festa. É uma festa tipo um baile de máscara, tá? A gente se fantasia, joga confete pra cima, brinca, bebe cerveja, vinho, cachaça, tá? Quem não quiser beber também não bebe, mas é um mandamento lá em Israel, todo mundo bebe muito, muito. Eu não vou conseguir beber muito, eu não consigo beber muito. Mas é um dia de você beber, de você alegrar, até você não saber quem é Ramã ou Mordecai, entendeu? Até você não saber diferenciar. Você pode olhar lá no livro de Esté, se eu não me engano, no capítulo 9, tá falando sobre esse mandamento de dar comida aos pobres, de fazer um banquete, uma refeição, tá bom? Então, gente, de novo, shalom. Ficou entendido, Edson? Deu pra você entender sobre o meu cheque? O ano que vem, se vocês quiserem, falar meu cheque, o que eu tenho? Tô aqui na minha mesa, ó. Vê se dá pra vocês verem, vocês estão conseguindo ver? É uma palmeira atrás, ó. Gente, sabe quanto que isso é? É 10 shekel. Isso vale mais ou menos 15 reais em moeda. Ó, de um shekel. Que bonitinha. Eu vou furar e botar numa pulseirinha. Tá? Então, se vocês quiserem, nos próximos anos, você me fala. Esse ano já não dá mais tempo, tá? Não dá mais. Me desculpa estar falando só agora, mas para os próximos anos você já sabe. Tá bom? Shalom. Laila Tov. Lihitraot. Até a próxima. Shabbat Shalom.